Existe um vírus chamado ID7 ou olho vermelho. Ele está se espalhando pelo mundo. Este vírus aumenta os níveis de hormônio do estresse, bloqueia caminhos neurais e reduz as inibições. Faz com que as pessoas ajam por impulso, fazendo-as fazer coisas perversas e violentas sem se importar. O primeiro caso relatado de ID7 aconteceu há 18 meses em Iowa, quando uma pessoa matou um colega de trabalho esfaqueando repetidamente no rosto. Desde então, mais de 1.000 surtos foram descobertos em todo o mundo, mas as organizações de saúde prometem que as quarentenas obrigatórias irão eliminar o vírus até ao final do ano. Foi descoberto que o vírus não mata pessoas, mas os infectados ou vermelhos sim. Como o vírus faz com que as pessoas percam o controle, Derek se torna o primeiro advogado a usar o ID7 como argumento para salvar um cliente infectado da prisão depois de assassinar um colega de trabalho. Quando Derek ingressou em um escritório de advocacia, ele era idealista e esperançoso quanto ao futuro. No entanto, o ambiente de escritório cruel o forçou a se tornar outro advogado desonesto para sobreviver e subir na hierarquia corporativa. Sua tática contra o vírus para vencer um caso de assassinato lhe rendeu uma promoção muito boa, mas ele perdeu todo o senso de identidade. Certa manhã, Derek chega ao escritório e percebe Oswald gritando com a recepcionista. Derek rapidamente interrompe e revela que tem um vídeo de Oswald fazendo sujeira com um colega de trabalho durante a última festa de Natal da empresa, ameaçando mostrá-lo à esposa de Oswald se ele não deixar a recepcionista em paz. Oswald é efetivamente humilhado e vai embora. Depois disso, Derek vai para seu escritório e fica furioso ao descobrir que sua caneca favorita desapareceu, então pede a seu assistente que a encontre. Em vez disso, seu assistente diz que é uma ligação importante. Derek atende o telefone e fica mais irritado ao ouvir sua irmã, que quer que Derek vá ao aniversário dela e o lembra de seu hobby de pintar. Derek recusa ambas as coisas, dizendo descaradamente que seu trabalho é mais importante. Então Derek tem uma reunião com Melanie, uma cliente que precisa de uma prorrogação de empréstimo para pagar sua dívida vencida. Infelizmente a responsável pelo caso de Melanie é Irene, uma das sócias da empresa. Derek não tem chance de influenciar essas decisões, em vez disso, chama a segurança para escoltar Melanie para fora. Depois que Melanie vai embora, Derek bebe um pouco de água sem saber que o vírus está chegando até ele. Momentos depois, a recepcionista diz a Derek que seu chefe John e seu braço direito cara estão dizendo que Derek bagunçou o caso Von de Korp. Isso deixa Derek irritado, já que a Von de Korp não é seu cliente, então ele sai correndo para conseguir uma explicação. Enquanto isso, Oswald continua observando a recepcionista Jane enquanto coça o olho vermelho. Derek entra no elevador e solicita um código de acesso para ver Cara, a diretora de operações. Todo mundo a chama de sereia porque ela manipulou seu caminho até o ouvido de John. Ao chegar ao escritório dela, Derek fica ainda mais irritado ao ver que Cara pegou sua caneca. Derek acusa Cara de armar para ele assumir a responsabilidade por ela, mas Cara pega um arquivo que prova que Von de Korp é seu cliente. Eles não conseguem chegar a um acordo, então decidem perguntar a John, insultando um ao outro durante toda a viagem de elevador. No escritório de John, Derek explica o problema e aponta que o mesmo acontece toda vez que Cara falha em um caso, então ela deveria ser demitida por ser o denominador comum. John acha o argumento de Derek interessante e pede que ele espere do lado de fora enquanto ele discute as coisas com Cara. Perdendo as esperanças, Derek vai ver seu amigo e colega de trabalho Evan, que acha que Derek piorou as coisas ao procurar John em vez de pensar em um plano. A conversa deles é repentinamente interrompida por Cara, que diz a Derek que está demitido. A fúria de Derek aumenta, especialmente porque ele sabe que Cara fez maldade com John para mantê-lo ao seu lado. Ele anuncia que levará seu caso ao conselho, também conhecido como 9, e exige sua caneca de volta, mas Cara apenas zomba dele enquanto esfrega o olho vermelho. Logo o conselho oficializa a demissão de Derek e Derek é visitado pelo chefe de recursos humanos Lester, também conhecido como Reappear. Ele pede a Derek que assine um documento afirmando que ele assume a responsabilidade pelo caso Von de Korp, oferecendo uma enorme quantia extra de dinheiro como indenização. Enquanto esfregava os olhos vermelhos, Derek recusa a oferta porque isso arruinaria sua carreira e ele poderia até ser expulso. Lester não se importa nem um pouco e rapidamente chama a segurança para escoltar Derek para fora. Nesse momento, agentes do CDC e uma equipe da SWAT cercam o prédio, anunciando que a empresa está em quarentena porque o vírus foi detectado no seu interior. Derek observa como todos começam a pirar no saguão enquanto a diretoria conversa com o líder da equipe do CDC, que explica que estão liberando um neutralizador no sistema de ventilação do prédio que eliminará o vírus em 8 horas. O líder lembra que todos devem fazer o possível para manter a calma ou as coisas ficarão violentas muito rapidamente. No entanto, a principal preocupação do conselho é que seus funcionários não trabalhem durante 8 horas e isso irá custar-lhes dinheiro. John bate furiosamente na mesa com um taco de golfe e anuncia que qualquer pessoa que tentar evitar o trabalho será demitida. No andar de baixo, a frustração de Oswald é rapidamente aumentada pelo vírus e ele ataca Derek, que rapidamente também perde o controle e esfaqueia o pé de Oswald antes que ele comece a espancá-lo. Evan corre para acalmá-lo e depois que Derek dá um soco em outro cara qualquer, Evan o empurra contra a parede e o aconselha a se esconder em seu escritório até que o vírus desapareça. Derek finge concordar, mas assim que Evan se vira, Derek corre para o elevador, ignorando todo o caos que se forma em cada canto do escritório. Já se passaram apenas alguns minutos, mas as pessoas já estão ficando incrivelmente violentas e gritando por causa das coisas mais bobas. Derek pede ao ascensorista que o leve ao escritório da diretoria, porém o operador recebeu ordens estritas e lhe deu um casaco diferente.
De repente, Derek cai em um chão abandonado e é encontrado pela equipe pessoal de capangas de John, liderada por Colton, também conhecido como Touro. Colton pega o telefone de Derek e lhe dá alguns socos antes de ligar para John, que começa a zombar de Derek quando diz que só quer seu emprego de volta. Enquanto Colton continua socando Derek e jogando spray de pimenta nele, Evan chega para ajudar seu amigo, atacando o companheiro capanga de Colton. No entanto, eles são guardas treinados e Evan é apenas um office boy, então ele é morto quando é empurrado contra uma parede e sua cabeça é empalada em um prego. John não se incomoda com isso porque tudo o que acontece no escritório nas 8 horas seguintes pode ser atribuído ao vírus e, portanto, eles não podem ser presos por isso. Derek está tentando lamentar a morte de Evan apenas para Colton dar um soco nele e nocauteá-lo. Momentos depois, Derek acorda e vê Melanie, que ainda está com raiva dele por não tê-la ajudado. Eles começam a cuspir um no outro e logo isso se transforma em socos reais, mas depois de alguns danos, Derek percebe que eles deveriam se unir contra a empresa, já que isso prejudicou os dois. Melanie concorda, então Derek pega um monte de telefones velhos e quebrados e os junta para ligar para Frank. O CEO da Vonda Corporation, Frank, faz com que o conselho também participe da chamada, incluindo John, que tem estado ocupado consumindo pó da felicidade. Derek informa Frank sobre todas as maneiras pelas quais seus colegas de trabalho lidam mal com o caso da Vonda Corps, limpando seu nome no processo. Frank está com raiva porque John o enganou e decide que sua empresa não precisará mais de seus serviços, o que é um grande problema porque Vonda era seu maior cliente. Um John furioso ordena que seu capanga mate Derek. Quando dois homens chegam ao chão abandonado, Melanie os distrai para que Derek possa atacá-los por trás, colocando toda a frustração que ele acumulou ao longo dos anos em seus socos até que os homens morram. Então Derek pega as chaves para abrir o galpão de ferramentas para que ele e Melanie possam se preparar. A dupla quer chegar ao tabuleiro em busca de vingança, mas precisará de um cartão-chave de alto nível, já que o ascensorista não fornece códigos. Em seu escritório, Lester tenta controlar suas emoções cuidando de seu bonsai, mas acaba destruindo o coitado. Ele se cansa de gritar e sai do escritório bem a tempo de Melanie atirar nele. Lester o pega com sua bengala e corre de volta para seu escritório, mantendo a porta fechada contra os empurrões de Derek. Nesse momento, dois guardas chegam e derrubam Melanie com um taser, então Derek joga um carrinho neles e foge. Enquanto Derek foge para evitar seus violentos colegas de trabalho, Lester aparece e começa a bater em Melanie com sua bengala. Eventualmente, Derek consegue surpreender um guarda por trás, esfaqueando-o com uma chave de fenda. Então ele para o taser com uma lima e esfaqueia o outro guarda também. Nesse momento Melanie chuta a pistola de pregos em sua direção e Derek atira em Lester, que rapidamente se esconde novamente em seu escritório. A dupla entra e exige o cartão-chave, ameaçando matar Lester se ele não cooperar. Lester coloca o cartão-chave em sua mesa e quando Derek estende a mão para pegá-lo, Lester esfaqueia sua mão com uma tesoura para prendê-lo na mesa antes de derrubar Melanie no chão. Outros trabalhadores se reúnem na porta e começam a fazer apostas enquanto observam Lester tentando matar Melanie com a pistola de pregos, que luta para desviar dos pregos. Derek a lembra que ela também tem uma serra e Melanie imediatamente a usa para atacar Lester, matando. Depois disso, Melanie remove a tesoura para libertar Derek e atira nas pessoas que estão na porta para abrir caminho. Em seguida, Derek imprime alguns arquivos e faz Melanie filmá-lo enquanto ele lê a técnica que utilizou em seu antigo caso para fazer o vírus justificar certas ações, finalizando seu discurso iniciando um incêndio. Este vídeo é enviado à diretoria como forma de avisá-los que ele está vindo atrás dele sem medo das consequências. Aterrorizado, John liga para Cara e pede que ela destrua seu cartão-chave, mas ela se recusa porque é sua vantagem. No entanto, ela rapidamente concorda quando John promete torná-la parceira. Depois de desligar, Cara revela que estava mentindo e ordena que sua assistente Meg esconda o cartão-chave em algum lugar seguro. Em seguida, John liga para o líder da equipe do CDC para pedir ajuda, consumindo seu pó da felicidade durante a conversa. Quando o líder da equipe o questiona, John destrói furiosamente a tela e envia uma mensagem: ele pagará 150 mil para quem matar Derek. Irene ressalta que, como se trata de um assassinato, na verdade deveria ser 450. Com 4 horas restantes de vírus, Derek e Melanie usam o cartão-chave de Lester para chegar ao andar de Cara, onde as pessoas também estão se atacando violentamente. A dupla se encontra com Cara, que tem uma equipe de funcionários como guarda-costas. Naquele momento, o psicólogo do CDC liga e tenta argumentar com Derek, que o ignora e faz Melanie tocar uma música alta. Cara sai do caminho enquanto Derek dá a seus funcionários uma última chance de ir embora, mas ninguém o faz. Segue-se uma luta violenta durante a qual Derek e Melanie são completamente dominados pelo vírus, o que os ajuda a matar todos os funcionários que os perseguem com ataques impiedosos usando várias ferramentas e até um extintor de incêndio. Após vários minutos de violência ininterrupta, Derek e Melanie finalmente entram no escritório de Cara e Derek coloca a tesoura sobre a mesa como uma ameaça indireta enquanto pede o cartão-chave para o último andar. Cara pede trégua e quando Derek recusa, ela quebra sua caneca só para provocá-lo. Derek quase a mata, mas Cara lembra que ela é a única que pode lhe dar o cartão-chave. Eles concordam em uma trégua e Cara pede a Meg que traga o cartão-chave. Porém, o que Meg traz é um pedaço de plástico queimado e ela explica que John sabia que Cara o trairia, então ele ofereceu a Meg uma promoção em troca da destruição do cartão-chave. Cara e Meg começam a gritar uma com a outra até que Meg pega a tesoura e mata Cara. Então Derek e Melanie enviam a John um vídeo mostrando a língua de Cara.
Como não podem ir a lugar nenhum sem o cartão-chave, a dupla decide fazer uma pausa. Derek conta que sua irmã lhe deu a caneca de presente por ter sido aceito na empresa, por isso era tão importante para ele. Então ele dá uma olhada na papelada de Melanie e percebe que apenas a assinatura de um membro do conselho poderia resolver todos os seus problemas. Ele admite que cometeu um erro ao não ajudá-la e pede desculpas. Nesse momento ele recebe um vídeo de John, que aparece fazendo xixi no corpo de Evan. Derek começa a chorar ao lembrar que Evan teve filhos, atribuindo sua reação ao vírus tornando as emoções mais intensas. Melanie sente o mesmo e de repente a dupla começa a se beijar, o que rapidamente se transforma em sujeira. Depois que terminam, Derek recebe uma atualização em seu telefone de Ray, o cara de Ti. Foi anunciado que agora apenas os chefes podem usar o elevador. Isso dá uma ideia a Derek, então ele e Melanie vão ver Ray. Eles o ameaçam com suas ferramentas e o fazem invadir o computador de Irene, o que Ray faz feliz porque ele também a odeia. Ele faz com que o computador dela funcione mal e quando ela liga para pedir ajuda, Ray reclama com ela antes de enviar-lhe um arquivo. Irene o instala pensando que é um patch para resolver seu problema, mas na verdade é um vírus que permite que Ray roube todas as suas informações. Ele o coloca em um disco rígido antes que Derek ligue para Irene, dizendo-lhe para vir buscá-lo. Desesperada, Irene pede o cartão-chave a John, garantindo-lhe que tudo ficará bem porque ela escolheu o local do encontro, que foi onde Colton escondeu sua arma. Minutos depois, Irene se encontra com Derek e Melanie em um escritório fechado e Derek garante que ela não esteja armada antes de iniciar as negociações. Irene enfia a mão embaixo da mesa e não encontra nada, então Derek revela que já pegou a arma. Ele o usa para forçar Irene a desistir do cartão-chave então Melanie pede que ela assine sua papelada. No entanto Irene ressalta que mais tarde ela alegará insanidade sob o efeito do vírus, então sua assinatura será considerada inválida. Furiosa, Melanie destrói o disco rígido com um martelo e pede privacidade a Derek. Derek tenta sair da sala apenas para Colton bater nele com a porta. Irene ataca Melanie ao mesmo tempo que Derek tenta atacar Colton, que facilmente domina e começa a espancá-lo. Então ele recupera sua arma e desperdiça os tiros em objetos aleatórios, explicando que as balas são para covardes antes de colocar um soco inglês. Derek consegue se esquivar de um soco e esfaqueia Colton com uma chave de fenda, mas Colton não se incomoda e joga Derek no chão. Então ele tenta usar seu spray de papel em Derek, que pega o líquido com a boca e cospe nos olhos de Colton para escapar. Agora sua boca está queimando, então ele corre até o bebedouro para se aliviar. Enquanto isso, Melanie bate na cabeça de Irene com um copo e tem uma abertura para pegar seu martelo, mas antes que ela possa atacar, Irene revela que o cartão precisa de um código de acesso para funcionar. Naquele momento, Derek volta e exige o código, então Irene se oferece para contar a ele e Amy troca ele a deixar ficar com Melanie. São apenas 25 minutos de quarentena, então Derek dá um soco em Melanie e a amarra a uma cadeira. Enquanto Irene prepara suas ferramentas para a tortura, Derek dá um último beijo em Melanie antes de sair. Irene digita a senha no elevador e antes que a porta se feche, Derek sorri, revelando alguns ferrolhos em sua mão. Acontece que ele os tirou da cadeira enquanto beijava Melanie para libertá-la, e agora ela sai para finalmente matar Irene com um martelo. No caminho para o último andar, Derek se lembra de todas as coisas que John fez passar e seu rosto está marcado de frustração. Ele entra na sala da diretoria coberto de sangue, apenas para os 9 o receberem com aplausos e champanhe. John oferece a ele um contrato de parceria e sua secretária começa a listar todos os benefícios que Derek obteria se concordasse com uma trégua, incluindo alguns momentos desagradáveis com eles. No entanto, Derek ainda recusa, fazendo com que uma secretária o ataque com um vidro quebrado. Derek rapidamente se esquiva e o outro secretário é morto antes de nocautear o primeiro com um soco. Em seguida, John pega seu taco de golfe e consome mais pó da felicidade antes de lutar contra Derek, jogando pó em seus olhos para cegá-lo. John bate nele com o porrete algumas vezes antes de jogá-lo na mesa, tentando sufocá-lo até a morte. Derek o empurra e tira um pedaço de sua caneca quebrada para começar a bater em John, finalmente dominando, faltando apenas 1 minuto e 30 segundos para o fim da quarentena. Derek segura John por cima da grade e faz o conselho votar. Todos são a favor da morte de John, então Derek o joga nos andares inferiores para matá-lo. Depois disso, Derek reúne os 8 diretores restantes e faz um discurso sobre por que merece seu emprego de volta. Quando o conselho concorda em recontratá-lo, Derek finalmente percebe que sua irmã estava certa, ele não tinha emprego, o emprego tinha. Ele era apenas mais um escravo da rotina. Quando o conselho lhe oferece o lugar de John, Derek aceita, assina a papelada de Melanie e desiste. Quando tudo acabar, o CDC anuncia que, graças à confusão no escritório de advocacia, eles coletaram testes suficientes para fazer uma vacina. Derek começa a passar o tempo pintando, e muitas de suas obras mostram a experiência pela qual passou. Melanie está namorando com ele e até frequenta aulas de pintura com ele. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para poder assistir mais vídeos como esse. Obrigado por assistir.